essa informação do Sávio Souza Cruz, que ele trouxe aqui ontem de viva voz, de que o Estado, que tinha uma dívida de 18 bi, quando a Aécio assumiu, e não houve boa vontade para renegociar a dívida, para rever aquele acordo que a Zenilda havia assinado, e de lá para cá o Estado se endividou em 22 bi. Quer dizer, o secretário já falou que são 4, na verdade. O senhor gostaria de rechaçar e aproveitar essa ocasião para não dizer que é conversa de massacre, porque a maioria dos deputados apoia o governo na Assembleia Legislativa? Os números trazidos pelos deputados são falsos. E é importante a gente rechaçar completamente essa busca deles de desmerecer o déficit zero, o choque de gestão. O governador Aécio, né, o governador atual, Anastasia, e os secretários, eles foram totalmente responsáveis com o dinheiro do contribuinte de Minas Gerais. Eu me lembro quando o governador Aécio assumiu, era o secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, a dívida, não é, o déficit do Estado era de 3 bilhões e 400 milhões. Eu era o secretário de Desenvolvimento déficit Social... anual? Déficit anual. Eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social, o secretário Fuad, ele falava comigo, João, não pode faltar dinheiro para as crianças do Horto, que depois nós transformamos em casas lares. Por quê? Seu Sávio Souza Cruz e seu Rogério Correia, um foi líder do governo do PMDB e do PT e o outro vice-líder. E o seu Sávio Souza Cruz foi o secretário de administração, foi o secretário de 7 chamadas. Pagava o servidor público em 7 chamadas. Minha mãe, coitada, recebia no governo do PMDB e do PT. Minha mãe recebia no dia 29 do mês. Nós entramos em 2003, o nosso governo fez uma economia de 30%, onde cargos comissionados, nós chamados cargos de recrutamento amplo, o governador Aécio não colocou. Na minha secretaria eram vários cargos que eu poderia colocar e não puderam ser colocados, porque havia um enxugamento dos gastos. Então é isso, quer dizer, o governo, ele fez o déficit zero aí. Quer dizer, o que ele arrecadava era o que ele gastava. É como uma pessoa que ganha 1.000 por mês e gastava 1.500. Aí esse trabalhador passa a ganhar 1.500. Ele zerou o déficit dele. Eles fazem confusão, e aí eu creio que, infelizmente, não é de boa vontade, entre déficit e dívida. Eu continuo, ou o trabalhador continua com 1.500, déficit zero, mas ele continua pagando o financiamento da casa própria. Paga o financiamento da moto ou do carro, mas não quer dizer que ele não tem déficit zero, ele está trabalhando com o que ele ganha. É isso que o governo do Estado fez. Todo mundo sabia, os mineiros sabiam, que estava lá a dívida com a União. Outra coisa importante, o secretário Colombini colocou aqui o investimento em Minas. Só na linha verde, que a gente sabia como era, foram 300 milhões. A duplicação da Antônio Carlos, dinheiro do Estado. Agora estão sendo desapropriados na Pedro I, e a gente sabe o drama que era Pedro I, dinheiro saindo do Tesouro do Estado com a assinatura do secretário Colombini. Então, nós queremos rechaçar completamente isso. O governo anterior, o governo do PMDB e do PT, não pagava a dívida, ficou inadimplente com a dívida federal. O nosso governo é um governo que cumpriu, paga todas as dívidas. E querem falar do governador Aécio Neves. O governador Aécio Neves é um homem voltado para o social. 230 municípios de Minas Gerais, Eduardo Costa, não tinham ligação asfáltica, esquecidos. A minha São José do Mantimento, eram 9 quilômetros de terra numa serra, que você só trator me puxava quando eu ia no período de chuva em São José do Mantimento. Esse dinheiro que foi apanhado em empréstimo, uma parte dele foi para asfaltar São José do Mantimento. O dinheiro está lá, o asfalto está lá. Eu esperava que os deputados do PT e do PMDB viessem aqui, no Eduardo Costa, na Itatiaia, não é? Falar, cadê o dinheiro do metrô? Que Fernando Henrique inaugurou 9 estações, e eles, em 9 anos de governo, 0. Cadê o anel rodoviário que você luta tanto, Eduardo Costa? A 381, ontem eu cheguei perto de Ravena, já estava parado. Entrei ali por Ravena, saí em Sabará, 12 quilômetros de estrada de terra para chegar em Belo Horizonte. Eles não dão uma palavra. Cadê o dinheiro da segurança pública? Mais de 70% dos presos, são quase 60 mil em Minas Gerais, que Colombini
100% do custeio, são 4 refeições por dia, R$2.000 cada preso no Estado, nem um centavo da União, 70% dos presos são crimes federais. Tem um pavilhão na Nelson Hungria, cheio de presos da Polícia Federal. Tinha 2 bilhões previstos do fundo penitenciário para o Brasil, 0 para Minas Gerais. Se Minas Gerais quiser construir penitenciária, tem que ser com recurso lá do Tesouro. Eu esperava que os deputados viessem aqui dar explicações para o povo de Minas Gerais, porque Minas Gerais está esquecido. Outro dia eu coloquei no meu Twitter, até que enfim uma obra do PT e do PMDB para Minas Gerais. Qual vai ser? Nem é dinheiro deles, é dinheiro dos americanos. Vão abrir um consulado aqui em 2014. Vai ser aberto um consulado em Belo Horizonte. Então, Eduardo Costa, e é importante dizer, não é governo do PSDB, é governo de vários partidos políticos. PDT nos apoia, PP, os democratas, PSD, o PRTB, do atuante deputado João Vitor Xavier. O povo de Minas Gerais escolheu em primeiro turno esse modelo de governo, esse modelo sério de governo. Não apenas o PSDB escolheu essa frente para governar Minas Gerais. Então não é PSDB só não, são vários partidos que foram escolhidos. Quando o meu partido perdeu a eleição, eu fui 4 anos oposição ao governo do PT e do PMDB. Agora o meu partido venceu. Os nossos partidos venceram. Por quê? E por que que a Anastasia tem 75% de aprovação? Por que que a Aécio saiu com 84% de aprovação? Porque é um governo sério. Ô João, não há dúvida de que nós não podemos continuar pagando 4 bilhões de juros todo ano de juros da dívida. Não há dúvida. Então a pergunta é, para a gente fechar aqui esse bloco, é a seguinte: os mineiros podem confiar de que a dívida não está sendo aumentada irresponsavelmente e de que o senhor, claro que com a assessoria dos técnicos do governo, tem elementos para mostrar que lá atrás do governo Azevedo foi o melhor que se podia fazer, hoje faz-se o melhor que se pode fazer e o caminho é a união de Minas Gerais pela renegociação da dívida. É isso é hoje, não apenas de Minas Gerais, os outros estados estão todos juntos, é uma frente brasileira. O deputado Diniz Pinheiro, presidente da Assembleia, está firme, vários deputados, inclusive do PT, o deputado Adelmo Carneiro Leão, todos lutando para a renegociação dessa dívida. É importante dizer que naquele momento, e o deputado Azevedo colocou, e eu votei para que houvesse a renegociação da dívida naquela altura, o governo de Minas não sabia nem a quem devia. Era dinheiro de empréstimo para todo lado, vencendo um monte de papagaio. Era desse jeito, foi organizado. Hoje nós sabemos a quem nós devemos, é o governo federal. E tem que ser renegociada essa dívida nesse momento. Agora é importante dizer, Eduardo, está aqui o secretário Colombini. Minas Gerais tem, do governo federal, 10.000 quilômetros de rodovias federais. 4.000 o Colombini está pagando para manter, dos 10.000. Só que o Colombini tem 28.000 quilômetros de rodovias estaduais para fazer manutenção. Às vezes as pessoas perguntam assim, João, vale a pena pagar o IPVA? Eu falei, vale, porque é com esse dinheiro que o Colombini mantém 28.000 quilômetros, mais 4.000 quilômetros de rodovias federais, 32.000 quilômetros de estrada é mantido com esse recurso. Qual que é a participação do governo federal? 0. O governo federal arrecadou em janeiro, em Minas Gerais, 9 bilhões de reais. Quanto que voltou? O Colombini tem que responder quanto que voltou para os cofres estaduais do dinheiro recolhido em Minas Gerais.